Muito obrigado. Salmo 35, 27. Se encontrou, diga amém. Se não encontrou, grita bem alto: eu preciso de uma célula. A palavra diz assim: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. Olhe para cá, esse texto diz que seja engrandecido o Senhor que ama. O Senhor que ama o quê? Diga, a prosperidade de seus servos. Você acredita nisso? Quantos aqui que têm filhos? Levantem a mão. Você gostaria de ver o seu filho derrotado, vivendo na miséria, cheio de coisa ruim no meio da sua vida, na sua caminhada? Você gostaria de ver seus filhos assim? Quantos que têm filhos que gostariam de ver os seus filhos feliz, alegre, família estabilizada, com saúde, com dinheiro para pagar as contas, bem-sucedido na vida profissional? Você gostaria de ver? Deus é pai. E o mesmo sentimento que nós temos como pai e como mãe é o que Deus tem a respeito de nós, que somos seus filhos. É por isso que esse texto diz: Deus, seja engrandecido o Deus que ama a prosperidade dos seus servos. Coloque a mão no seu coração, vamos fazer uma oração. Pai amado e bendito, no nome de Jesus, nós oramos pedindo a Tua graça, pedindo a Tua misericórdia e o Teu favor em nosso meio. Eu oro confessando a minha total dependência ao Senhor, e eu peço, meu Deus, que o Senhor use a minha vida e faça de mim um canal nas Tuas mãos. Eu dependo de Ti, eu preciso de Ti, e reconheço isso publicamente todos os dias da minha vida. Por isso peço, usa minha vida para a glória do Seu nome. Se você concorda com essa oração, diga amém. Diga glória a Deus. Queridos, eu dei aqui o título nessa mensagem, que ela vai ter a sua continuidade no dia 31, de 12 conselhos práticos para um 2015 próspero e vitorioso. Quantos querem um 2015 próspero e vitorioso? Diga amém. Eu vou dar então, hoje e no dia 31, um total de 12 conselhos práticos, com base na palavra de Deus, para termos um 2015 próspero e vitorioso. Hoje eu vou falar 6 conselhos, e no dia 31, no culto da virada, eu vou falar mais 6 conselhos. Eu quero orientar você, para que você guarde isso. Se puder, adquira essa mensagem depois, escreva, anote. São coisas importantes para você aplicar no seu dia a dia, que irão fazer a diferença para você no ano que vai entrar, o ano de 2015. Primeiro, deixa eu fazer uma definição aqui de prosperidade, que eu acredito que muitos já conheçam, mas eu acho importante nós falarmos. Quando nós falamos de prosperidade, nós não estamos falando de questão financeira, de questão de dinheiro. Prosperidade é algo muito amplo, é algo muito abrangente. Prosperidade fala de paz interior. Prosperidade fala de uma saúde estável. Prosperidade fala de uma família estabilizada, um lar cheio de paz. Prosperidade fala de propósito de vida identificado, e esse propósito de vida identificado, você está dentro da caminhada que vai te ajudar. Isso é você ser próspero.
Prosperidade também é você ter recurso financeiro o suficiente para você pagar as contas da sua família, poder pagar boa escola para os seus filhos, você poder investir em curso, você poder ter um dia da família com um recurso para você almoçar, jantar fora, passear, você poder dar boas ofertas para ajudar a obra de Deus. Tudo isso é prosperidade. Você está compreendido do que é prosperidade? Amém? Então, se nós queremos tudo isso para a nossa vida no ano 2015, a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos dá várias orientações para nós alcançarmos isso. Eu coloquei aqui 12 conselhos práticos que vou trabalhar em 2 domingos. Poderia tirar 30, 50, 100, 200, muitos conselhos. Mas eu acredito que esses 12, se você aplicar esses conselhos muito bem, você pode ter um ano diferente, um ano com crescimento, um ano com prosperidade, um ano com colheita, um ano com vitórias, um ano com sucesso. Quantos gostariam de ter um ano assim? Diga amém. Antes de eu falar os conselhos, eu quero dizer aqui o seguinte: não adianta você sair daqui hoje e dizer, rapaz, que coisa poderosa, olha que palavra poderosa, olha rapaz, cara, oh meu Deus, que coisa. Não vai adiantar. O que vai gerar diferença na sua vida é você aplicar aquilo que você ouviu e que achou poderoso. É isso que vai gerar a diferença para o ano que vai entrar, a diferença para a sua vida, a diferença para a sua família, para a sua casa, a diferença se você vai ter um ano próspero ou não. Está compreendido disso? Glória a Deus. Vamos lá, o primeiro conselho. Se nós queremos ter um ano de 2015 próspero, o primeiro conselho que Deus colocou no meu coração é: nós precisamos decidir. Diga, eu preciso decidir ser uma pessoa alegre e feliz. Diga, alegre e feliz. Irmãos, as pessoas que elas são constantemente alegres, isso atrai para elas uma sensação real e verdadeira de felicidade. E pessoas que são alegres e têm essa sensação verdadeira de felicidade, elas têm progresso e sucesso na vida. Pessoas que são infelizes, que não expressam alegria, são pessoas que vivem constantemente derrotas na sua trajetória, na sua caminhada, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, na sua família. Infelicidade atrai infelicidade, tristeza atrai tristeza. A alegria, ela pode gerar em nós ânimo, força, motivação, superação para os momentos difíceis que todo mundo enfrenta um dia na vida. Neemias capítulo 8, versículo 10, na sua parte B, quando o povo estava passando por uma grande pressão no projeto de reconstrução dos muros e da cidade de Jerusalém, Neemias reúne o povo e dá uma palavra para o povo, para poder gerar a força, o ânimo e a motivação. O que é que Neemias ele fala com o povo quando ele reúne? Ele diz: queridos, prestem atenção, a alegria do Senhor, a nossa força. Pessoas alegres e felizes, elas têm mais forças do que pessoas tristes e infelizes. Por favor, pergunte para quem quem está ao seu lado: em 2014 você foi feliz ou infeliz? Pergunta para outra pessoa do outro lado: em 2014 você foi alegre ou triste? Agora olhe para cá que eu vou te explicar uma coisa.
Talvez tem pessoas que falem assim: ah, pastor, eu fui muito infeliz em 2014. Pastor, eu fui muito infeliz. Pastor, eu fui muito triste. Eu fiquei muito triste. Talvez você está colocando a questão da felicidade e da alegria uma condição externa, quando que na verdade a alegria e a felicidade, ela é uma condição interna. Eu decido. Se eu sou alegre e feliz, do meu lado pode acontecer tudo para me deixar infeliz ou triste. O que eu tenho aqui dentro, ele muda o ambiente do lado de fora. Então talvez você está pensando, 2015 eu quero ser, mas como é que eu vou ser feliz? Como é que eu vou ser alegre se as coisas não estão muito bem? Na minha casa não está bem, eu estou com dívida, a minha família está quase rachada, eu estou com problemas seríssimos de saúde, eu estou com problemas seríssimos emocionais, eu estou com uma série de problemas. Como é que eu vou ser alegre e feliz se do lado de fora está tudo ruim? Você ser alegre e feliz é uma decisão aqui de dentro, do que acontece aqui dentro e não do que acontece do lado de fora. Pastor, então como é que eu faço? Cutuca quem está do seu lado e diga: decida ser feliz. Diga para a pessoa do outro lado: decida ser alegre. Como é que é isso, pastor? Eu vou dizer para você como é que é isso. É você acordar de manhã e de repente está um sol desse de rachar, e você dormiu com aquele ventiladorzinho teco-teco fazendo barulho, que você não tem dinheiro ainda para poder colocar um ar-condicionado, e aí você acorda suado, o mosquito te comeu todo de madrugada, e você levanta e respira fundo e fala: bom dia, Espírito Santo, obrigado por esse dia lindo, Jesus. É você acordar de manhã e o tempo choveu de madrugada, sua casa está com goteira, alagou tudo, queimou alguma coisa lá, você deixou, entrou água pela janela, queimou o computador que você tinha, e você acorda de manhã e você respira fundo e fala: obrigado, Espírito Santo, por essa chuva, muito tempo que a terra estava seca. Deus, o Senhor é maravilhoso. É você decidir ser feliz aqui dentro. Pastor, como é que eu vou ser feliz? Eu vou te dar uma dica que eu estou aplicando, exercício. Eu já ouvi alguém falar: pastor, você está melhorando, mas eu quero melhorar cada vez mais. Decida sorrir mais. Diga para quem está do seu lado: sorria mais. Olha, meu irmão, a pessoa que sorri, ela vai atraindo um sentimento de felicidade para ela. Posso contar um segredo do que eu estou fazendo? Posso contar um segredo de um exercício que eu estou fazendo? Você quer ouvir? Quer? Primeiro, deixa eu contar uma história. O meu avô, o pai da minha mãe, ele era uma pessoa muito, muito boa, generosa. Meu avô, assim, eu tenho meu avô hiper honestas. Rapaz, eu assim tenho uma admiração muito grande. Muita coisa que eu aplico hoje na minha vida, eu aprendi com meu avô, o pai da minha mãe. Só que o meu avô, eu acho que ele era descendente de índio, não sei, mas ele tinha um bicão assim. Rapaz, que meu avô normal, o pessoal achava que ele estava brigando. Estou falando sério. E eu acho que eu tinha herdado isso dele. Às vezes alguém virava para mim e falava assim: pastor, está alguma coisa acontecendo com você? Você está chateado? E eu já lembrava logo: acho que eu estou fazendo o bicão do meu avô. Eu decidi mudar isso, porque isso acabava trazendo coisa ruim para mim. Então de vez em quando eu acordo de manhã, a minha esposa nem vê isso, mas eu fico no banheiro assim, ó. Cada vez, o meu objetivo é fazer aqui o sorriso alcançar na orelha. Eu ainda vou chegar lá. Eu estou andando, às vezes distraído, estou fazendo uma caminhada, graças a Deus estou cuidando também, não só do espírito, mas cuidando do corpo. Cutuca para quem está do seu lado, fala: boa dica para você, hein?
E às vezes eu tô lá, eu tô caminhando e eu tô ouvindo uma mensagem, eu tô ouvindo a Bíblia e tal, né? E eu tô todo dia, e às vezes eu lembro, eu falo, eu tenho que sorrir. Aí passa um monte de gente às vezes para mim na rua que estão caminhando também, e elas veem e eu acho que eles acham que eu sou doido, mas eu vou dizer para você, isso está me fazendo tão bem, meu irmão, tão bem, tão bem. Eu chego de manhã, eu desço no meu quarto, encontro as crianças lá embaixo, e eu decidi que eu vou fazer assim. Eu decidi que o meu dia vai ser alegre, vai ser feliz, independente das circunstâncias. E aí eu chego lá embaixo, estão as crianças ou tomando café, ou estão sentadas na sala vendo alguma coisa. Para elas, eu quero que fique gravado na memória dos meus filhos o meu sorriso. E eu chego com um sorrisão, bom dia, lindos do papai! E eles ficam me olhando assim. Irmãos, nós podemos decidir ser alegre e feliz. É uma questão de decisão. Sorria mais. De vez em quando você me pegar assim, você vê eu meio sério, pode dar uma catucada, pastor, sorria, eu vou. Nós podemos decidir ser felizes e alegres, e isso vai gerar toda a diferença para a nossa vida. Você sabe, querido, que nós, quando estamos com essa decisão, tudo o que nós fazemos, por mais que seja uma situação difícil, uma situação estressante para resolver, uma situação que vai dar muito trabalho, se nós já decidimos aqui dentro que a alegria ela vai dominar a minha vida, então eu consigo fazer as coisas sempre gerando bons resultados vitoriosos, resultados positivos, resultados prósperos. Por exemplo, lá em Coríntios diz que Deus ama, 2 Coríntios 9:7, Deus ama aquele que dá com... Mas eu tive pensando, Deus não ama só o que dá com alegria. Deus ama o que lidera com alegria. Deus ama o que supervisiona com alegria. Deus ama o que discipula com alegria. Deus ama o que aconselha com alegria. Deus ama o que pastoreia com alegria. Deus ama o que trabalha com alegria. Deus ama o que lava a louça com alegria. Mas talvez você vai discipular alguém e fala, mais uma vez, mais um discipulado hoje, ai meu Deus, faz a hora passar rápido, ai. Aí fica um peso para você, um fardo. Agora, se você decide fazer as coisas com alegria, o seu dia vai ser melhor. Diga glória a Deus. Segundo conselho para um 2015 próspero, você quer receber? Diga amém. Se nós queremos um 2015 próspero, nós vamos precisar decidir fazer tudo com amor. Diga fazer tudo com amor. Você sabe por que muitas coisas que acontecem na nossa vida, que nós fazemos, elas não geram resultado, elas não são coisas que atraem resultado próspero, resultado vitorioso, o resultado desejado, porque nós fazemos às vezes sem amor. Se nós queremos ter prosperidade no ano 2015, na família, nos negócios, no ministério, nos relacionamentos, nós vamos precisar tudo o que nós vamos fazer, que envolve essas coisas, fazer com mais amor. 1 Coríntios capítulo 13 fala, ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada seria.
Como o metal que soa e como o sino que tinge, e ainda que eu tivesse o dom de profecia, e eu conhecesse todos os ministérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que eu transportasse um monte de um lado para o outro, se eu não tivesse amor, eu nada. Não adianta eu dizer, pastor, eu estou cuidando da minha família, eu estou trabalhando para poder trazer restauração no relacionamento com a minha família, com os meus filhos, no meu casamento. Se você não fizer isso com amor, de nada adiantará. Pastor, estou querendo prosperar e melhorar as coisas na minha empresa, melhorar as coisas lá no meu escritório, lá onde eu estou trabalhando. Eu quero que, se você não fizer com amor, de nada vai adiantar. Se você não exercer o chamado que Deus tem confiado nas suas mãos, o chamado que Deus tem te dado, se você não exercer esse chamado com amor, de nada vai adiantar. Pastor, eu tenho fé para poder orar pelas pessoas e elas serem curadas. Eu tenho fé para poder orar e o paralítico levantar, para orar e o cego enxergar. Pastor, olha, eu tenho uma unção na minha vida. Se você não fizer isso com amor, não vai adiantar nada. Tudo que nós fizermos, precisamos fazer com amor. E é isso que vai gerar a diferença, que vai gerar o resultado que nós queremos atingir, o resultado de prosperidade. No final do versículo do capítulo de número 13, Paulo diz, porque quando eu era menino, eu falava como um menino, sentia como um menino e discorria como um menino, mas logo eu cresci e cheguei a ser homem, e eu acabei com as coisas de menino. Paulo está falando que ele amadureceu quando ele compreendeu a importância do que é amor. Quando nós não entendemos o que é fazer as coisas com amor, nós ainda temos atitudes de menino, de criança. Conseguiu, não conseguiu. Tá bom, já fiz mais ou menos. Pai, você pede a coisa para o menino dá uma enganada e dá uma enganadinha, fala, pai, já fiz já. Vai lá, menino, faz direito. Menino faz as coisas por impulso. Menino faz as coisas, às vezes, porque os pais mandam, as pessoas mandam. Mas aqueles que são maduros, eles fazem, porque eles sabem a importância do que aquilo que eles vão fazer, o que vai atrair de resultado, e por isso fazem com amor. Veja se você não precisa colocar mais amor pela sua família nesse ano. O tempo que você vai tirar com a sua família, você tirar com mais amor. Veja se em 2015 você não precisa se dedicar com mais amor para a profissão que Deus te deu, a empresa que Deus confiou nas suas mãos, a porta de emprego que Deus abriu para você, que você estava completamente desanimado com ela. Pense se em 2015 você não vai precisar de fazer as coisas lá com mais amor. Pense se você não vai precisar aplicar no ministério que Deus te chamou mais amor. Você amar mais aquilo que você faz. Você não ir fazer um discipulado com peso, como se fosse um fardo. Vir para uma reunião na igreja, porque senão alguém vai te cortar. Não, se eu não for, vão cortar o meu nome disso. Não, se eu não for, não, para de pensar em vir para a reunião, vir fazer isso, porque você está com medo de alguma retaliação ou de algum tipo de disciplina. Mas venha fazer por causa do amor, porque você ama servir a Deus, ama se envolver com a obra de Deus, ama cuidar de pessoas, ama ser comprometido com a obra de Deus. Terceiro conselho para um 2015 próspero e vitorioso. Você quer? Diga amém. Se eu quero ter um 2015 próspero e vitorioso, o terceiro conselho que eu dou para você é: tenha uma vida séria de oração.
Diga comigo, uma vida séria de oração. Fala mais forte, séria. Agora incomoda a pessoa do lado e diga: você precisa orar mais. Na primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz: orai sem... Querido, intimidade com Deus, através da oração, é o segredo de grandes homens de sucesso. Eu vou repetir: intimidade com Deus, através da oração, é o segredo de grandes homens de sucesso. Como foi a sua intimidade com Deus esse ano? O seu período de oração, talvez você começou a orar só porque você passou por um problema. Você começou a orar e só orava quando você estava passando por uma dificuldade e você queria resolver ela. E depois a dificuldade passou, você resolveu, você superou e você parou de orar. E só voltou a orar de novo quando apareceu outra dificuldade. Será que você só ora para apagar incêndio, irmão? Você poderia orar para você construir coisas. Você poderia orar para poder não só apagar incêndio, mas para você ter progresso na vida, para você ter prosperidade na vida. Porque a oração, querido, ela é tão importante para nós. A oração, ela gera um efeito tão poderoso, porque a oração, ela não muda nada em Deus. A oração, ela atrai a unção de Deus para mudar coisas em nós. E para nós podermos conquistar coisas, termos vitórias, crescer na vida, nós precisamos ajustar coisas dentro de nós mesmos. Se oramos mais, mudamos mais. Se oramos menos, mudamos menos. A oração, ela nos muda, ela nos transforma, ela nos ajusta, ela nos põe em foco. E aí, se você quer um 2015 próspero, ajuste a sua vida de oração. Olha, nós vamos entregar o projeto para você. Estabeleça um tempo de oração todos os dias na sua vida. Faça a oração, o seu tempo com Deus, virar hábito. Tem que virar hábito, você tem que fazer todos os dias. Sabe por que muitas pessoas, às vezes, elas não conseguem? Eu vou te ensinar uma coisa para você colocar em prática que vai te ajudar muito. Muitas pessoas não conseguem transformar a sua oração em hábito, porque elas são pessoas de impacto. Como assim? Elas pegam um período e falam assim: pastor, eu vou entrar em oração. E aí ela fica, às vezes, um dia, ela fica 2 horas orando. Mas ela ficou um dia, 2 horas orando, e ela passa 2 semanas sem orar nem 5 minutos. Ela está passando por uma dificuldade, ela entra no propósito de jejum, ela ora de madrugada, ela faz, e depois ela não ora mais nada. É preciso ter hábito, você ter comunhão, intimidade com o Espírito Santo. Vou dar uma dica para você. Muitas pessoas não conseguem transformar em hábito, porque elas olham, às vezes pessoas dizem: eu oro 1 hora, fulano ora 1h30, Beltrano ora 2 horas, e eu nunca vou conseguir isso. Você não precisa se comparar com os outros, você precisa se comparar com você mesmo. Você não precisa competir para ser melhor que os outros, você precisa ser melhor do que você mesmo. Então estabeleça para você começar pelo menos 10 minutos no dia. 10 minutos você orando são 2 músicas, 2 louvores que você coloca no telefone celular, no iPad, no computador, ajoelhadinho na beirinha da sua cama. 10 minutos, irmãos. Comece com 10 minutos. E aí você passou tempo fazendo 1 mês. 1 mês, 10 minutos, no segundo mês você fala: está tão gostoso, que você vai sentir um negócio gostoso. Com 1 mês você já fez esse seu tempo de oração virar hábito. Aí de 10 minutos você aumenta para 20. Aí fala: Jesus, eu vou ficar mais 10 minutos aqui. Aleluia.
Aí quando você aumentou para 20, vai ter hora que você vai sentir vontade de dar um impacto daquele, de orar 2 horas, 1h30, se trancar dentro do quarto, falar línguas estranhas e tal, e ficar na presença de Deus, chorar e adorar. Beleza pura, faz isso, mas no dia seguinte, você vai continuar a fazer aqueles 20 minutos que já virou um hábito. Quer ter uma vida de sucesso? Quer ter um 2015 próspero? Faça com que a oração ela seja um hábito à sua vida. Tenha intimidade e comunhão com Deus. Leia. Você pode pegar nesses 10 minutos, leia um capítulo da Bíblia pelo menos. Um capítulo da Bíblia. Quer ver uma coisa que eu ensinei? Muitas pessoas começaram a praticar e depois pararam. Leia o provérbio do dia. Existem 31 capítulos de provérbios. Dia 1 você leu provérbios número. Dia 3 você leu provérbios número. Hoje é que dia? 20. Vamos ler o provérbio número. Provérbios é um livro de sabedoria. Te ajuda a você resolver tantas coisas no dia a dia. Ah, pastor, eu vou ler só o livro do provérbio? Não, só estou dando para você não ficar sem ler nada. Agora você pode ler um provérbio do dia e mais um outro capítulo de qualquer outro livro da Bíblia. Você tem intimidade, comunhão com Deus. Fale com Deus e deixe Deus falar com você, querido. Amém? Vamos lá, outro conselho. Outro conselho, quarto conselho, já estou terminando já. Para ter um 2015 próspero, você quer isso? Diga glória a Deus. Quarto conselho é: se envolva com as coisas de Deus. Diga aleluia. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão. Irmão, decida que esse ano você vai tirar um tempo para se envolver com as coisas de Deus, para você cuidar de alguém, para você discipular alguém, para você, pastor, para você liderar uma célula. Pastor, eu não quero liderar. Pelo menos abre a porta da sua casa, seja um anfitrião, olha. Ah, pastor, eu não quero ter compromisso de liderar e tal. Então, que tal você ter o compromisso de servir, abrindo a porta da sua casa para ser um anfitrião? Que tal você se colocar à disposição para toda semana acontecer uma reunião de Deus, que fale das coisas de Deus dentro da sua casa? A dica para você ter um 2015 próspero é: decida que esse ano você vai tirar tempo para se envolver com as coisas de Deus. Talvez há muito tempo você está assim: ai meu Deus do céu, Deus está me chamando, eu preciso me envolver, eu estou esperando, eu vou me comprometer, eu sei que eu tenho que fazer, eu sei. Não adianta você ficar dizendo que sabe que tem que fazer, você precisa já logo fazer. Eu sei disso. Existem pessoas que elas estão com bênçãos de Deus para elas, já prontas para serem liberadas. Deus só está esperando uma atitude sua de você se envolver com os projetos do reino de Deus. Só está esperando isso. Quinto conselho para ter um 2015 próspero: é preciso ter mais atitude. Bate no peito e diga: eu preciso de mais atitude. O que é a atitude, irmão? Atitude é sair do campo das palavras e começar a entrar no campo da ação. É sair das conversas e começar a entrar na realidade do que precisa ser feito. É preciso ter mais atitude. Quantas coisas você falou que ia fazer esse ano e não fez? Quantas coisas que você ficou só de conversinha e não saiu da conversinha, nada virou prática. O que você disse que ia fazer, que ia melhorar na sua família, não melhorou nada, você não teve prática.
O que você disse que ia fazer com relação ao trabalho, não houve nada, não teve prática. O que você disse que ia melhorar no relação ao ministério, não houve nada, não teve prática, faltou atitude. Se você quer um 2015 diferente, vai precisar de atitude. Sabe por que Davi chegou ao sucesso e ele alcançou o seu alvo de se tornar rei de Israel? Deus já havia dado a direção quando derramou óleo sobre a cabeça dele na casa do seu pai Jessé. O que ajudou Davi isso foi a atitude que ele teve de encarar Golias. Porque ele teve atitude, ele derrubou Golias e ele venceu. Josué conquistou a cidade de Jericó porque teve atitude e então decidiu encarar as grandes muralhas e profetizar para que elas caíssem. É preciso atitude. O que está acontecendo no meio da sua vida que você precisa tomar atitude? Depende de você. É algo que não depende mais das pessoas, não depende de um papel, não depende de você. Comece a fazer uma lista nesse final de ano, o que é que depende de você fazer. Nós precisamos ter atitudes. De plantar coisas boas esse ano. Existem pessoas que elas não conseguem experimentar na sua caminhada coisa boa, porque ela até tem atitude, mas ela tem atitude para poder plantar coisas ruins. Tem gente que tem atitude, mas a atitude dela é só para fazer coisa errada. Tem gente que é proativa. A pessoa, ela usa a proatividade para poder plantar coisa errada e não coisa boa. Aí ela fala: pastor, eu sou alguém ousado. E ela sai para dentro, ela sai derrubando tudo. Só que ela faz tudo errado. Ela tem até atitude, mas ela estraga tudo. Então é preciso você avaliar: pastor, eu sou alguém de atitude. Eu resolvo mesmo. Eu vou, pastor, eu saio e resolvo. Comigo não tem, eu não espero ninguém. Eu saio, deu na telha e eu vou lá e eu vou para dentro. Tá, então vamos fazer um balanço. Como é que você está terminando o seu ano 2014? Bem ou mal? As coisas na sua família que você tomou atitude gerou bom resultado ou mau resultado? As coisas lá no seu trabalho que você tomou atitude trouxe coisa boa ou coisa ruim? As coisas que você saiu tomando atitude e atropelando no ministério trouxe coisa boa ou coisa ruim? Qual é o balanço do seu fechamento de ano hoje? Ah, pastor, não está muito bom. Então é porque você teve atitude, mas atitudes erradas. Se você não gosta do que você está colhendo, você vai precisar mudar aquilo que você está plantando. Então é ter atitude para poder plantar coisas certas, tomar decisões certas, falar a coisa certa, se aproximar das pessoas certas. Você sabia que tem gente que ela é ativa, mas só se aproxima de gente errada? Você quebra a cara. O seu grupo de relacionamento influencia seu futuro. O seu grupo de relacionamento influencia qual é o tamanho de unção que você vai ter, qual é o tamanho de dinheiro que você vai ter, qual é o tamanho de paz ou de confusão que você vai ter. Tudo está envolvido com uma decisão que você toma, com uma atitude que você toma, que pode ser certa ou pode ser errada. Conforme nós falamos, Gálatas 6:7 diz que tudo que o homem semear, isso ele... Plante boas atitudes, plante bons pensamentos, plante bons sentimentos, plante boas palavras. Plantar bons pensamentos e bons sentimentos é você decidir que aqui nos seus pensamentos e aqui nos seus sentimentos você vai atrair coisas boas e não coisas ruins. Existem pessoas que são cheias de atitude proativa, mas a sua mente, ela é uma mente tão poluída, ela é uma mente cheia de maldade, ela é uma mente tão maliciosa, que todas as atitudes boas que ela tem, a mente maliciosa destrói
as atitudes boas. Não adianta você ter atitude boa no dia a dia se a sua mente maldosa e maliciosa destrói as atitudes boas. Então plante bons pensamentos. Pense coisas boas a respeito das pessoas. Sinta coisa boa a respeito das pessoas. O que você plantou em 2014 com relação a pensamento e sentimento que envolve as pessoas? Você sabe que existem pensamentos que são autodestrutivos para nós mesmos. Como por exemplo, eu fico pensando assim, eu olho aqui o Edson e eu fico pensando assim, cara, o que ele está armando contra mim? Ai, esse Edson, esse cara, eu acho que ele está armando alguma coisa, ele é muito falso, ele vai arrumar alguma coisa contra mim, e eu falo com ele, mas... E aí você tem atitude boas, mas o seu pensamento te autodestrói. Isso tudo é questão de decisão, igual nós decidimos com relação à alegria. Eu decidi ter bons pensamentos com relação às pessoas. Isso faz bem para mim. Isso me faz caminhar leve, sem angústia, sem peso, sem pressão, sem maldade. Deus abençoa aqueles que são simples. Deus abençoa aqueles que têm pensamentos simples e não pensamentos maldosos, maliciosos. Pastor, você não vê às vezes pensando de alguém e vem um pensamento, olha, eu acho que esse Edson está armando alguma coisa? Claro que vem, eu sou carne igual a você, só que eu combato esses pensamentos. Eu falo comigo mesmo, eu digo, não senhor, o Edson é gente boa demais. Esse cara, eu já vi ele fazer tanta coisa boa, ele é gente boa. Irmão, eu antigamente eu pensava, eu vou ficar fazendo isso, os outros vão achar que eu sou bobo, que eu sou otário. Deixa pensar que eu sou bobo, eu sou otário, porque eu fazer isso vai atrair para mim vitórias no futuro, vai atrair para mim sucesso, vai atrair para mim favor de Deus. Decida pensar que todo mundo é gente boa. Fala para quem está do seu lado, você é gente boa demais. Bate no ombro de quem está na sua frente e fala, você é muito gente boa. Fala, é tão gente boa que vai pagar uma esfirra para mim hoje, ó. Olha aí, ó. Olha a palavra aí, ó. Irmão querido, pensa comigo aqui. Quando você é uma pessoa que tem um monte de pensamento maldoso, todo mundo, você não vive em paz, você não dorme direito, você se relaciona com as pessoas com falsidade. Quer ver uma coisa que me faz mal? É eu estar pensando mal de alguém, sentindo alguma coisa contra alguém e eu ter que ficar conversando com essa pessoa. Rapaz, isso me faz mal, isso me dá de dor de cabeça, isso me deixa pesado. Então como é que eu faço? Eu decido não conversar com as pessoas? Não. Eu decido mudar os meus pensamentos. É gente boa. É gente boa. Glória a Deus. Ai, que vontade de falar mais aqui. Oh, meu Deus do céu. Mas dia 31 tem mais. Último para poder acabar agora. Sexto conselho. Você quer ter um 2015 vitorioso e próspero? Diga glória a Deus. Sexto conselho para você é: aconteça o que acontecer, não perca Jesus de vista. Aconteça o que acontecer, não tire o seu olhar de Jesus. Marcos capítulo 4, do versículo 35 em diante, é aquela história onde os discípulos estavam num barco e eles estavam atravessando o mar e de repente pela madrugada Jesus vem andando em cima do mar e os discípulos olham pensando que é um fantasma, até que identificam, é Jesus. E aí o Pedro vai e olha, Jesus, é o Senhor, manda eu ir aí contigo aí, eu andar nessas águas. E aí o que o Pedro faz? Ele anda onde? Só que imagina o seguinte comigo. O Pedro ele anda sobre as águas, mas será que o Pedro ele anda assim? É assim que o Pedro anda? Pelo que diz o texto, o Pedro ele andou
focando em Jesus. Jesus, manda eu ir aí contigo, Jesus. Vem, Pedro, vem. Quantos aqui tem criancinha pequena que quando está aprendendo a andar e ela vem, aí você fica como papai assim, vem teu papai, vem mais um passinho em dia. Ai. É assim, não é, né, Neila? Vem que o papai segura e quando ela está quase caindo, é assim, não é? O Pedrão foi lá, com foco em Jesus. Quando Pedro começou a tirar o seu foco de Jesus, ele começou a afundar. Por que existem muitas pessoas que afundaram em 2014 em alguma área da sua vida? O seu foco estava em Jesus, mas alguma coisa aconteceu que você começou a deixar de olhar para Jesus e começou a olhar para as circunstâncias. Alguma coisa aconteceu que você deixou de olhar para Jesus e você começou a olhar para as pessoas. Alguma coisa aconteceu que você deixou de olhar para Jesus e você começou a olhar para a falha das pessoas, para os erros das pessoas. E você estava muito bem caminhando em cima das águas, mas porque você tirou o seu foco de Jesus, você começou a afundar. 2015, aconteça o que acontecer, não tire o seu foco de Jesus. Situações difíceis no dia a dia vão acontecer. Pessoas nos entristecendo vão acontecer. Pessoas falhando no nosso lado vai acontecer. Expectativas não correspondidas vai acontecer. Eu estou falando para você, o que é normal acontece. O que eu preciso tomar decisão é: aconteça o que acontecer, eu vou continuar olhando para Jesus e caminhando em cima das águas. Sabe o que significa esse caminhando em cima das águas? Eu vou continuar olhando para Jesus e vivendo na base do sobrenatural. Eu vivo no sobrenatural. E quando olham para a minha vida, e quando vem Deus me abençoar, e quando vem eu crescer, e quando vem eu prosperar, eu tenho uma resposta para ele. Sabe qual é o segredo? Eu caminho focando em Jesus, e por isso a minha história é uma história de sobrenatural. Eu vivo em cima das águas. Eu vivo em cima das águas. Eu vivo em cima das águas. Por favor, fique de pé.